E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa aula, né? Sobre força de atrito, tá joia? Como eu tinha falado para vocês, a continuação nesse vídeo, tá certo? E depois eu vou falar sobre lei de Hooke, tá bom? Então bora lá. A força de atrito, galera, ela aparece, por exemplo, quando eu tenho um bloco, né, deslizando sobre uma superfície, né? Aqui eu dei um zoom, né? Vocês percebem que eu dei um zoom aqui. A gente pode ver então como é que é a superfície, né, desse bloquinho comparada com a superfície onde ele está deslizando. E a gente vê que essas duas superfícies elas possuem, né, deformações, tá certo? Se elas possuem deformações, então, né, isso é que vai gerar o meu atrito, né? A gente também tem outras formas de atrito, por exemplo, como o atrito devido aos fluidos, né? Por exemplo, um bloquinho quando ele está caindo aqui no nosso planeta, né, que ele possui atmosfera. Então, quando esse bloquinho está caindo, ele fica sujeito, né, à força de arrasto do ar, tá certo? Então é uma espécie de força de atrito também, tá certo? Nesse momento a gente vai ficar mais interessado nas forças de atrito devido ao contato, tá bom? Que é esse caso aí, o contato entre duas superfícies e aí vai existir uma força de atrito, perfeito? É interessante você saber que não existe, né, nenhuma superfície horizontal, né? E aí eu tenho um vídeo aqui para ilustrar isso, né? Isso aqui é um vídeo mostrando, olha só, como que é a pele, né, da mão, né? E aí à medida que esse é um microscópio, tá certo? E ele vai dando um zoom, a gente vai vendo que apesar da nossa pele ser aparentemente lisa, né, existem ali inúmeras deformações, né? A gente percebe aí, né, nessa estrutura. Isso aqui é um documentário e ele vai dando zoom, 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 entrando a nível celular, né, até chegar a nível atômico, tá bom? É bem interessante esse documentário. Aqui é o número de vezes que essa imagem está sendo ampliada, ok? E aí a gente vai conseguindo ver mais detalhes, né? E a gente vai ver que a superfície da nossa mão ela não é lisa, né, como a gente pensa. Bom, muito bem, falando sobre força de atrito, eu preciso conceituar para vocês o que é, por exemplo, a normal, tá certo? A normal ela é uma força, tá? Ela aparece quando eu tenho contato entre duas superfícies, óbvio, nós estamos estudando força de atrito, que também aparece devido, né, a forças de contato, né? Então, a normal a gente vai ver que a direção dela é para cima, né? Como se ela fosse uma reação, né, ao próprio peso do objeto, né? Que esse objeto aqui ele vai ter um peso que eu vou chamar de peso P, ok? Bom, esse peso P faz com que ele pressione o solo com alguma força, né? Então a normal é essa reação a essa compressão, né? A esse contato que o objeto está fazendo ali. É interessante você saber também que a normal, né, essa palavra aqui, ela significa perpendicular, tá bom? Isso me leva a crer que a normal, ela possui 90 graus com a minha superfície, tá certo? Bom, exemplificando aqui, se eu tivesse, por exemplo, um plano inclinado, ok? Vou desenhar aqui rapidamente um plano inclinado e um bloquinho apoiado acima desse plano. Pronto, fiz um bloquinho. Nesse caso aqui, como a minha superfície está inclinada, a minha normal, ela sempre vai fazer 90 graus, né? Então, ela vai estar nessa direção. Deixa eu fazer correto. Ela vai estar nessa direção aqui, pessoal. Aí, então, minha normal vai estar apontando nessa direção aqui. Tá ok? Fazendo aqui, ó, 90 graus com a minha superfície. Tá bom? Sempre 90 graus com a superfície. Tá ok? Então, essa é a normal. A gente vai ver que a força de atrito, ela depende da minha normal, né? Afinal de contas, se a gente pressiona muito um corpo contra uma superfície, então esse atrito ele fica aumentado, né? Devido ali às deformações. Tá certo? Então, a gente vai ver que a minha força de atrito depende do meu coeficiente de atrito, tá bom? O coeficiente de atrito, nesse caso aqui, ele é representado pela letra grega mi, tá certo? Essa letrinha aqui. E a minha normal, tá certo? O coeficiente de atrito, ele serve para dizer para a gente
o quão deformado é aquela superfície, tá certo? Se ela for uma superfície muito deformada, o valor de μ vai ser um valor alto, tá certo? E se eu tiver uma superfície que é pouco deformada, o valor de μ vai ser um valor baixinho. Então, o coeficiente de atrito, né, que é o nosso μ, que é esse carinha aqui, ele pode ser classificado em dois, tá certo? Ele é o coeficiente de atrito estático e ele é o coeficiente de atrito cinético, tá? Bom, a gente percebe que o coeficiente de atrito estático, né, já dá para a gente ver aqui que ele vai aparecer quando o cara estiver parado, né? Ou seja, em repouso. E esse aqui aparece quando o cara está em movimento, é o atrito cinético. Alguns autores, né, trazem esse nome aqui como dinâmico, perfeito? Então, eu tenho aqui um atrito cinético, né, ou dinâmico. Tá tendo uma construção aqui na minha casa, então fica difícil gravar aqui um pouco, né? Vocês desculpem a barulheira aí. Mas, bora aqui. Eu preciso mostrar para vocês, então, como que acontece, né, o gráfico aqui de força de atrito pela força aplicada. Vamos supor, então, primeiramente, que existe um bloquinho, tá ok? Que existe um bloquinho aqui. E vamos dizer que esse bloquinho tem uma massa de 40 kg, tá ok? Sendo que ele tem uma massa de 40 kg, ele vai ter então um peso, né, aqui para baixo, sendo que a gravidade vale 10, tá ok? O peso dele vai ser 400 newtons, certo? Gravidade vale 10, então esse cara aqui vai ter 400 newtons. Muito bem. A gente vai aplicar aqui sobre esse bloquinho uma força, né, F. Uma força F. E vamos dizer que o coeficiente de atrito, né, o estático, seja um valor de 0,5 e o coeficiente de atrito cinético seja um valor aqui, vamos supor, 0,2. Quando a gente fizer o cálculo, então, da força de atrito, né, nós vamos ter os seguintes valores, né? Força de atrito estático. Nós vamos pegar o valor 0,5, substituir aqui, e a normal, né, vamos substituir por 400. Então, isso vai ficar 0,5 vezes 400. Eu vou ter, então, o valor aqui de 200 newtons. Ok? E a força de atrito cinético, tá? A gente vai pegar, então, vai fazer o μ vezes a normal, e aí eu vou ter 0,2, ok? 0,2 vezes 400. E aí a gente vai ter uma força de atrito cinética aqui, ó, de 80 newtons. Perfeito? 80 newtons. Bom, então acontece o seguinte, pessoal. Se a força de atrito estático desse cara vale 200 newtons, tá? Se a força de atrito estático vale 200 newtons, significa que eu devo fazer uma força acima de 200 newtons para conseguir mover esse bloquinho, tá certo? Se eu fizer uma força abaixo disso, esse bloquinho não vai se mover. Tudo bem. E aí, e se eu fizer uma força acima de 200 newtons? Então, ele vai começar a se mover, e aí aquela força de atrito que valia antes 200 newtons, né, ela vai passar a valer 80, tá bom? Então, o movimento vai ficar mais fácil. E é isso mesmo, né? A gente percebe aqui, ó, que o coeficiente de atrito estático ele é maior que o coeficiente de atrito cinético. Por quê? Né? Devido ao fato de que colocar um corpo que já está em movimento, né, em movimento, ou seja, você aumentar a velocidade dele, é mais fácil do que eu pegar um corpo que está parado e colocar, né, ele em movimento, tá certo? Então, isso justifica, né, o fato do coeficiente de atrito estático, né, sempre ser maior que o coeficiente de atrito cinético, ok? Então, vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Se eu pego uma força, então, F, vamos dizer que esse bloquinho está parado, né? Está parado, então o que está valendo sobre ele é o atrito estático. Se eu pego uma força F igual a 10 newtons, esse bloquinho vai se mover? Não. Para eu mover, eu preciso de uma força de 200, né? Mais do que 200, aliás. Então, se eu aplico uma força F igual a 10, ele não vai se mover. Por quê? Eu aplico uma força F para cá.
a força de atrito, né, para anular essa força minha, ela aplica uma força F para cá também. Então, se eu aplico 10 aqui, a força de atrito passa a valer 10 para lá, de forma que ela anula a força que eu fiz e o bloquinho ainda permaneça parado. Tá certo? É por isso que ele vai ficar parado se eu fizer uma força de 10 newtons. Porque a força de atrito vai começar a valer 10. E aí você vai ver que se eu fizer uma força de 20 para cá, o bloquinho, né, passa a fazer uma força de 20 para lá. E assim sucessivamente, tá certo? Eu faço uma força de 30, a força de atrito passa a valer 30. E esses valores eu posso ir aumentando, né? Aumentando, até que eu chegue em 200, tá certo? Então a gente vai ver que a nossa reta, né, no gráfico, quando eu aplico uma força de 10 newtons, a minha força de atrito vale 10. Quando eu aplico 20, minha força de atrito vale 20. Quando eu aplico 30, minha força de atrito vale 30. E assim por diante. Nós vamos ver que a configuração desse gráfico aqui, né, vai ser uma coisa desse tipo assim, ó. Ela vai ficar uma reta, né, em 45 graus, certo? Uma reta em 45 graus, porque ela assume valores, né, em x e em y iguais, tá ok? Bom, e aí quando eu chegar em 200 newtons, né? Vamos lá, a grande pergunta, né? O que acontece quando eu chegar em 200 newtons? Bom, nossa força de atrito, ela vale 200. Então, se eu aplico uma força de 200, ela consegue fazer uma força contrária de 200 newtons, anulando a minha força. É por isso que eu preciso fazer 200,1, por exemplo. Aí eu coloco esse objeto em movimento, tá certo? Se eu fizer uma força de até 200 newtons, ele não vai se mover. Eu preciso fazer uma força acima de 200 newtons, tá certo? E aí, quando eu faço, né? Vamos colocar aqui uns valores, ó. Minha força de atrito máxima é 200 newtons, né? Quando a força aplicada é 200 newtons. E aí, se eu continuo aumentando a força que eu aplico, né? Agora passa a ser 200,1, 201, 202, né? Aí o meu bloquinho já entra em movimento. Então, a partir daquele momento que ele entrar em movimento, passa, né, a valer uma força que eu chamo de força de atrito cinético, tá certo? Então, ela vai atuar daqui para frente e essa força, né, devido ao bloquinho já estar em movimento, ela vai ser aproximadamente aí constante, tá? Então, ela vai ficar com essa configuração aqui, mais ou menos. É importante, né, a gente saber que nesse ponto aqui, ó, eu tenho aqui bolinha aberta, tá bom? Aquela coisa do gráfico, né? Bolinha fechada, bolinha aberta, né? Vocês devem lembrar disso. Bolinha aberta porque, né, quando eu atinjo o valor de 200 newtons, né, esse 200 newtons ele vale para o atrito que é estático, ou seja, para essa reta aqui. Para o atrito cinético é daqui para baixo. Então a gente vai ver que 200 newtons não está no meu atrito cinético, tá ok? Ele está no meu atrito estático. Bom, muito bem. E aí, né, medida que eu aumento a minha força, né, ela sempre vai permanecer aqui com o valor que eu já estipulei lá, que era o valor de 80 newtons. Ok? Aqui newtons e aqui newtons. Bom, para a gente exemplificar, né, a nossa aula, né, eu vou colocar aqui um pequeno exemplo. Ó, eu tenho aqui um bloquinho de 30 kg, né, uma força de 180 newtons aplicada, a gravidade valendo 10, o coeficiente de atrito estático 0,5 e o atrito cinético 0,4. Vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser calcular a força de atrito estática, tá certo? Jogando na minha fórmula, né, μ vezes a normal. Então, a minha força de atrito estática, ela vai ser, o μ vale 0,5 e a normal desse carinha, hein? Bom, o peso dele é 300 newtons, né? Para baixo aqui, 300 newtons. Então, a normal dele vale 300 newtons também. Tá aqui. Bom, agora... Opa, 300. Agora eu vou ter aqui, ó, força de atrito estático, né? É 150 newtons. Muito bem. Fazendo aqui agora a força de atrito cinética, certo? Eu vou ter o μ, que é 0,4, vezes a normal, que continua sendo 300, certo? E aí eu vou ter aqui, né,
Essa multiplicação vai me dar um valor de 120 newtons. Então vamos lá. Primeira pergunta, né, sobre essa situação aqui, certo? Com essa força de 180 newtons aplicada, esse bloquinho vai se mover? Resposta, sim. Por que ele vai se mover? Porque a força de atrito estático dele vale 150. Isso significa que se eu fizer uma força acima desse valor, ele entra em movimento. No caso, a minha força é de 180 newtons. Então, sim, esse cara vai se mover. Muito bem. Então, esse bloquinho vai se mover? Sim. Vamos fazer uma pergunta aqui, letra B. Calcule então, se ele está se movendo, calcule a aceleração que esse bloquinho vai ter. Bom, vamos lá. Eu sei que depois que ele começa a se mover, né, aí já não faz mais essa força de 150 newtons sobre ele. Em movimento, passa a atuar a força de atrito cinético sobre ele. E a nossa força de atrito cinético vale 120. Sendo assim, eu tenho 180 para a direita, certo? E 120 para a esquerda. Então, 120 para a esquerda. Bom, se eu somar essa força com essa, né? Somar, né? Porque uma é negativa, a outra é positiva. E aí eu vou acabar subtraindo, né? Na verdade. Então eu vou ter 180 menos 120. Eu vou chegar aqui na conclusão de que esse bloquinho, né? Esse bloquinho está sendo aplicada uma força sobre ele que na verdade é de 60 newtons, né? Porque a força de atrito vale 120. Muito bem. Eu posso aplicar aqui agora, né? Resolvendo a letra B. Força é igual a massa vezes a aceleração. Bom, a força que eu tenho atuando sobre esse bloquinho efetivamente é uma força de 60 newtons. 60 newtons, tá? Porque eu subtraí, né? A força de atrito e a força aplicada. A massa desse bloquinho é 30. E a aceleração, né? Eu quero descobrir. Então, nós vamos ter 60 sobre 30. E aqui eu vou ter a minha aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, eu espero que eu tenha sido claro, né? A gente tem aqui, então, a nossa aula sobre força de atrito. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, me consultar, tá ok? Vocês têm o meu número. E é isso aí. Na próxima aula, a gente vê, então, a lei de Hooke.